E aí pessoal, na aula de hoje a gente vai tentar compreender um pouco sobre fontes energéticas, certo? Eu vou tentar trazer para você aqui diversas fontes energéticas, né? Vocês vão perceber que eu vou utilizar muito o termo matriz energética, ok? E eu vou tentar diferenciar essas fontes e mostrar para vocês as diversas transformações de energia que vão surgir nesse, nesse tópico, certo? Então vamos lá. É o seguinte, quando se fala em fonte de energia, eu preciso, certo, compreender um pouco sobre eletricidade. Eu preciso então compreender como é que é gerada a eletricidade, ok? De forma mais específica nas hidrelétricas. Como é que pode só o fato de uma água escorrer eu conseguir gerar eletricidade, certo? Como é que é possível eu fazer uma conversão, por exemplo, do vento em eletricidade? Como é que é possível converter qualquer tipo de energia em outro tipo de energia? Então são curiosidades, são questionamentos que precisam ser respondidos e serão respondidos no decorrer da aula, certo? Pois bem, vamos tentar aqui trazer, certo, um apanhado histórico em relação à energia, né? Então vamos fazer essa viagem no tempo que o material propõe. Quando a gente vai fazer uma viagem no tempo, a gente vai perceber que é, o desenvolvimento do ser humano, eu queria que vocês entendessem como ser humano em sociedade, ser humano social, certo? Ele está ligado intrinsecamente ao tipo de energia que teve acesso. Se a gente for bem para, né, a pré-história, a gente vai perceber que a partir do domínio do fogo, quando o homem passa a controlar esse fogo, a gente tem aí o primeiro passo para a humanidade, o homem social. É quando eu passo a, a cozer meus alimentos, é quando eu passo a criar um local fixo, porque esse fogo ele vai me dando comodidade, ele vai servir para aquecer, cozinhar alimentos, se proteger, iluminar, né? Então, a grande primeira fonte energética com a qual o homem teve acesso e controlou foi o fogo, certo? Aí, continuando nessa viagem, a gente vai perceber que com a grande revolução industrial, nós tivemos uma mudança nessa fonte energética. A gente não tem mais o fogo em si como fonte energética, agora a gente tem o carvão. A queima desse carvão permitiu uma mudança radical no estilo de vida. Imagine só, antes do carvão, eu só tinha o povo se locomovendo através de charrete. A partir do momento que ocorre a Revolução Industrial, o homem começa a criar as máquinas a vapor, aí eu vou ter trem, eu vou ter navio, certo? Eu vou conseguir montar indústrias muito mais eficientes. Então, a matriz energética, ela sempre influenciou o social. A gente vai perceber um pouco mais lá na frente que as principais fontes energéticas que nós utilizamos hoje em dia, elas causam impactos ambientais. Consequentemente, eu também vou ter um impacto social. Não tem como eu ter uma coisa e outra não, certo? Pois bem, foi por intermédio dessas máquinas a vapor que o homem conseguiu reduzir o tempo de deslocamento entre cidades e países, certo? Ou seja, eu agora tornava, começou-se então uma certa globalização, ok? Depois desse carvão mineral, ok? O homem ele conseguiu, já bem recente, né, século XVIII, o homem conseguiu controlar, certo, a energia elétrica. O homem conseguiu distribuir, controlar, armazenar essa energia elétrica. Ou seja, eu agora não precisava tanto do carvão, certo?
As minhas máquinas deixaram de precisar de carvão, da queima do carvão, e passaram a precisar da energia elétrica, ok? Essa energia elétrica, certo? Bem mais nobre que o carvão, porque poluía bem menos que o carvão, certo? Era convertida em alguma outra forma de energia, certo? E de forma bem mais eficiente que o carvão, ok? Eu quero que você entenda a eficiência energética como sendo o maior aproveitamento possível. Imagine só, eu queimava carvão para mover uma turbina. O carvão não ia simplesmente ser utilizado somente para mover a turbina. Ele queimava o ambiente em volta, ele esquentava o ar, certo? Esquentava a indústria como um todo. Então tinha muito desperdício. Já com a eletricidade, não. A minha energia elétrica era muito mais eficiente do que esse carvão, certo? Pois bem, já bem mais recente, século XIX, ok? A gente conseguiu o petróleo. Século XIX, 2 séculos atrás, então é uma coisa bem recente. E através do petróleo a gente conseguiu aí, né, diversos derivados, combustíveis, polímeros, enfim. O petróleo ele veio como uma grande mudança logo depois da eletricidade. Quando o homem percebeu e ele conseguiu explorar esse petróleo, ele conseguiu causar um impacto social gigantesco. Okay? Século XX, século passado, certo? A gente conseguiu extrair o gás natural. E aí, com o gás natural, ele tomou mais espaço ainda do carvão mineral, certo? Tornando-se o energético que mais cresce em utilização no mundo. Ok? Então, ó, vamos só pensar as grandes mudanças em matrizes energéticas que a gente teve. Começou com o fogo, depois a gente foi para o carvão mineral, e depois do carvão mineral eu consegui controlar a eletricidade. Partindo da eletricidade, eu consegui ter o domínio sobre o petróleo. Logo depois do petróleo veio o gás natural, certo? E, certo, bem mais recente ainda, finalzinho do século XX, finalzinho do século passado, a gente tem a energia nuclear, certo? Que é proveniente da fissão nuclear de alguns materiais radioativos, ok? Pois bem, temos aí essas grandes, né, matrizes energéticas. Então a gente tem que entender que a energia está em tudo que nos rodeia. Se você pensa, você gasta energia. Se você deita, você gasta energia. Se você pisca, corre, fala, certo? Se você consegue construir algo, tudo isso está relacionado com um gasto energético, certo? É por isso que a gente fala muito em eu preciso me alimentar para recuperar minha energia. Eu preciso dormir para recuperar minha energia. Porque a gente vai percebendo que o corpo ele necessita desse reparo energético, certo? Quando a pessoa está muito agitada, a gente fala que a pessoa tá muito enérgica, tá cheia de energia, né? Quando a gente tá com preguiça, a gente diz que tá sem energia. Então a energia vai estar aí, certo? Nos rodeando o tempo todo, certo? Pois bem, nessas situações que mostrei agora, a gente vai perceber que energia está relacionada à saúde, né? Se eu digo que eu estou com boas energias, eu estou com a saúde legal. Se eu estou sem energia, eu não estou com a saúde tão legal. Então, é uma das formas de eu relacionar a energia. Não é essa que a gente vai se preocupar aqui, né? A gente vai se preocupar aqui com a energia, ok? Como sendo, ok? Como sendo uma capacidade de realizar trabalho. Aí aqui a gente precisa dar uma pausa e pensar.
O que é essa capacidade de realizar trabalho? O que é esse trabalho? Eu quero que você entenda trabalho como sendo a capacidade de mover ou mover algo, certo? Se você se move, você realiza trabalho. Se você move algo, você realiza trabalho. Então, vamos entender aqui como energia sendo a capacidade de mover algo, certo? Quando eu consigo mover algo, significa que eu gasto energia, ok? O exemplo mais prático, certo, de transformação energética e mais comum que a gente pode citar aqui é a fotossíntese. É um processo natural, a gente começa a ver a fotossíntese desde o sexto ano na escolinha, certo? É o processo mais natural, mais vasto de transformação e conversão energética. É quando uma planta ela absorve a energia solar e pega essa energia solar e transforma em energia química, que é a energia que nos dá força, né? Que vai para os nossos alimentos e a gente consegue absorvê-la, ok? Fotossíntese é o exemplo mais prático que a gente pode citar, ok? Quando se fala de fonte energética, eu posso classificar essas fontes em primárias e secundárias, ok? Professor, qual a diferença? Uma fonte primária, ela ocorre livremente na natureza. Eu vou chegar na natureza, vou ver essa fonte energética, eu já vou poder utilizá-la sem nenhum processo, ok? Exemplo: o sol, a água, o vento, o gás natural, o petróleo bruto e etc. São coisas que a natureza já nos dá pronto, certo? Para eu aproveitar o sol, eu não preciso de nenhum processo, né? Para aproveitar a água, o vento em si. Agora, quando eu vou para uma fonte secundária, é porque eu vou pegar uma dessas fontes primárias, vou submetê-la a algum processo e aí eu vou ter essa fonte secundária de energia. O exemplo mais prático é a gasolina. Você não encontra gasolina na natureza, você encontra o petróleo. Você submete o petróleo a um determinado processo e aí, através desse processo, como resultado, você vai ter a gasolina. Então, a gasolina é minha fonte secundária de energia. Já o petróleo é minha fonte primária, certo? Petróleo bruto, certo? Quando eu falo. A eletricidade, você não encontra eletricidade na natureza, mas você encontra energia eólica, que é proveniente dos ventos. Então, você vai perceber que essa energia eólica proveniente dos ventos, ela vai ser minha fonte primária. Através de um processo ao qual eu submeto essa energia, eu vou conseguir gerar eletricidade. Então, a energia eólica, que é o vento, vai ser minha fonte primária, a eletricidade vai ter minhas fontes secundárias. Ok? Então, só para recapitular, fonte primária eu encontro, né, livremente na natureza. Forma fácil, basta observar, capturar e já vou ter energia ali, para poder aproveitá-la. Uma fonte secundária é quando eu pego essa fonte primária, submeto a um determinado processo para poder utilizá-la. Ok? Pois bem, as fontes primárias, elas vão ser divididas em dois grupos. Elas vão ser divididas em renováveis e não renováveis. Professor, qual a diferença? A diferença, pessoal, vai ser a seguinte: quando eu falar em fontes renováveis, é porque eu vou conseguir aproveitar essa fonte energética, vou devolvê-la à natureza e ela não vai se esgotar. Exemplo: o vento. Numa usina eólica, está lá o aerogerador, o vento passa por esse aerogerador. Quando ele chega no aerogerador, ele não desaparece, ele continua na natureza, ele simplesmente atravessa o aerogerador. Então é inesgotável, não é porque eu estou aproveitando o vento que ele vai se esgotar, né? E uma fonte não renovável, né, é porque a sua reserva uma hora se esgota.
ou o principal fonte não renovável que a gente tem é o petróleo bruto, né? Ele é esgotável, uma hora esse petróleo vai se acabar, certo? Quanto mais a gente consome, mais rápido ele vai se esgotar. Então a gente pode pensar o seguinte: quando se trata de um combustível, de uma fonte energética, eu sempre costumo dar a seguinte dica: para e pensa. Para você aproveitar essa matriz energética, tu precisa queimá-la? Se durante o processo, para aproveitar a matriz energética, você precisa queimá-la, você tem uma fonte não renovável. Se durante um processo de aproveitamento você não precisar queimar essa fonte energética, aí você tem uma fonte renovável. Né? Tenha sempre essa perguntinha em mente para ajudá-los a diferenciar entre fonte renovável e fonte não renovável. Certo? Vamos pensar aqui em algumas fontes renováveis de energia. A primeira tem o sol. E essa energia que vem do sol, a gente pode utilizar de duas formas. Ou a gente pode utilizá-la, certo? Como calor, ok? Ou a gente pode utilizá-la como eletricidade. De que forma a gente pode utilizá-la como calor, certo? Como calor, a gente tem esses coletores solares aqui, ó. Esses coletores solares, eles vão servir, certo? Como como se fosse deixa eu ver um termo bem legal para vocês. Um absorvente de calor, certo? O sol vai bater, vai esquentar esse coletor, certo? E ele vai esquentar a água que passa por dentro desse coletor. E aí eu vou ter uma água quente na minha torneira. Os hotéis hoje em dia, eles não gastam mais energia esquentando a água com chuveiro elétrico. E você pode prestar atenção nos hotéis, pousadas da vida, eles hoje em dia já têm duas torneiras, uma para água quente e uma para água fria. Como é que essa água quente é esquentada? Essa água quente vai ser esquentada exatamente através de coletores solares, certo? E eu posso utilizar o sol também através da eletricidade, certo? Utilizando os painéis fotovoltaicos, que está na moda grande, né? Se você observar, tem um bocado de casa hoje em dia, escritórios, hospitais, que se utilizam bastante dessas placas fotovoltaicas, ok? A galera está aí financiando as placas com força. Outra fonte renovável de energia, o vento, certo? Tá um grande investimento em energia eólica, né? O nosso estado aqui, ele é um dos maiores, certo? Investidores em energia eólica. Nós temos parques eólicos em Rio do Fogo, está sendo construído agora em Touro, São Miguel do Gostoso, Caiçara do Norte, enfim, tem uma ruma espalhada aí pelo litoral todinho. E a gente vai ter agora o primeiro parque eólico marítimo. Vai ser construído no mar, certo? Ali pela altura de Touros, São Miguel do Gostoso, vai ser construído o primeiro parque eólico marítimo da América Latina, ok? Só uma curiosidadezinha para vocês. Pois bem, vamos lá. Vamos ver mais fontes de energias renováveis. Água, certo? E aí tem vários jeitos de se aproveitar essa água. Eu consigo aproveitar essa água só construindo uma barragenzinha hidrelétrica para produzir eletricidade. Aí o Brasil é top nisso. Nós temos diversas usinas hidrelétricas no Brasil. Nós vendemos energia para fora do país, certo? Proveniente dessas usinas hidrelétricas. A gente tem o maior exemplo de Itaipu, né? Responsável aí pela maior parte da energia elétrica do país, ok? Nós temos a biomassa, que consiste no aproveitamento da energia acumulada nos combustíveis e em plantas
com elevado teor energético. Aí a gente pode citar cana-de-açúcar, né, a principal, que nosso estado também tem usina que pega a cana-de-açúcar e transforma em etanol, certo? Bem pertinho da gente aqui em Goianinha, isso acontece e às vezes a gente nem sabe. Pois bem, nós temos agora os geysers. Esses geysers, certo? Eles são devido ao calor proveniente do núcleo da Terra. Ele faz com que jatos de água quente sejam expelidos, podendo assim ser aproveitado para produzir eletricidade. Como é que funciona? A gente tem um furo no solo, essa água quente vem lá, certo? De grandes profundidades. Devido à alta temperatura, eles sobem em alta velocidade. E a galera pensou, por que não botar aqui uma turbinazinha? Quando essa água em alta velocidade passar, gira essa turbina e eu consigo gerar eletricidade, certo? Outro jeito, certo? Outra fonte são as marés. A galera conseguiu aproveitar o movimento de subida e descida da maré, da cheia e de seca, né? Para produzir eletricidade. Se você prestar atenção, na cheia a água vem em direção à praia, na seca ele vai em direção contrária. Esse movimento de cheia e seca ele pode fazer com que uma turbina acabe sendo girada e eu consiga então gerar eletricidade, ok? Já deu para perceber que de tudo a gente consegue dar um jeito de produzir eletricidade, né? A gente tem diversas fontes energéticas, basta só estudar e procurar direitinho que a gente consegue uma fonte renovável de energia, uma fonte não poluente de energia, ok? As fontes de energias não renováveis, certo? Lembra da pergunta, precisa queimar? Preciso, então é não renovável. O gás natural, o petróleo e o carvão mineral são as três principais, certo? Uma parcela da eletricidade que utilizamos provém desses combustíveis, né? Produzida em centrais térmicas. Como assim? A galera queima o gás natural, queima o carvão, esquenta a água. Essa água quente, ela vai passar por um compressor. Esse compressor vai fazer com que esse vapor de água se movimente muito rápido. Esse vapor de água se movimentando gira uma turbina e aí você vai gerar eletricidade. Então, jeito não falta, né? Pois bem, eu não tenho só esse não, certo? Eu tenho também como fonte de energia não renovável a energia nuclear, certo? Essa energia nuclear que na sua grande maioria utiliza o urânio, certo? Como matriz energética, ela vai pegar reações, certo? Nucleares que ocorrem nos núcleos desses átomos de urânio e aí você consegue fazer com que surja uma reação em cadeia e você consiga produzir eletricidade através dela, ok? Pois bem, vamos ver mais? Vamos tentar classificar, certo? Essas formas de energia. Eu mostrei para vocês as fontes. Mostrei para vocês que eu tenho o sol, a água, o mar, o vento, a biomassa. A gente vai tentar ver agora as formas de energia, certo? Eu quero que isso fique bem claro para vocês. Professor, você acabou de falar de energia solar. Não, eu falei do sol como uma matriz energética. Eu disse para você que o sol ele serve como uma fonte energética. Agora eu vou ver o tipo de energia, né? Então eu tenho a energia solar, que é associada à radiação provinda do sol, certo? A energia luminosa, que é associada à luz, tudo aquilo que emite luz emite energia luminosa, ok? Eu vou ter a energia hídrica. Essa energia vai ser proveniente da força das águas, certo? A energia das ondas, ou ondomotriz,
ela vai ser associada ao movimento do mar, das ondas do mar, né? Ou aos desníveis das marés altas e baixas. Alguns cantos trazem separado ondomotriz e maremotriz, ok? A energia geotérmica, que é a energia associada ao calor que vem do interior da Terra, certo? A gente sabe que o núcleo da Terra é quente e alguns vapores, algumas porções de água conseguem escapar dessas altas temperaturas e a gente consegue aproveitar, ok? Nós temos a energia eólica, que é associada ao movimento do ar, ou seja, do vento, ok? Energia sonora, tudo aquilo que emitir som, certo? Fizer barulho, a gente vai ter uma energia sonora. Nós temos a energia elétrica, que vai ser associado à corrente elétrica, que é essa que nós utilizamos e não conseguimos viver sem. Nós temos a energia térmica, que vai ser a energia associada à troca de calor, certo? Altas temperaturas. E nós temos a energia química, que é a energia relacionada aos alimentos, né? É aquela energia que é utilizada para quebrar as ligações químicas existentes em toda a matéria. A gente sabe que nosso corpo, ele pega um pedaço de pizza e ele sai quebrando esse pedaço de pizza em macro e micromoléculas, né? Carboidratos, proteínas, né? Lipídios, enfim. Ele sai fazendo aí todo um processo para poder utilizar a energia proveniente desse alimento. Okay? Vamos lá, eu tenho a energia nuclear, essa é a energia relacionada aos processos que ocorrem nos núcleos atômicos, certo? Essa energia nuclear vai ser sempre associada a materiais radioativos. A energia de biomassa, que é aquela relacionada à matéria orgânica. O exemplo que eu dei para vocês foi o exemplo da cana-de-açúcar, né? Hoje em dia a galera já consegue fazer etanol com milho e com chuchu. A chuchu é um negócio que ninguém gosta. A galera arrumou um destino útil para o chuchu. Eu tenho a energia cinética, que essa energia vai ser associada ao movimento, certo? Dos corpos, ou seja, quanto mais rápido um corpo se move, maior vai ser a energia cinética que esse corpo vai possuir. Eu tenho a energia potencial gravitacional, que é essa energia potencial gravitacional, ela vai ser associada à altura. Quanto mais distante do solo a pessoa tiver, maior é a capacidade dela entrar em movimento. É só você pensar, se eu suspendo uma bolinha a 1 metro de altura, certo? E a única coisa que está impedindo essa bola de entrar em movimento é porque eu estou segurando. No momento que eu solto essa bola, ela vai entrar em movimento. Então, até ela entrar em movimento, ela tem energia potencial gravitacional. No momento que essa bolinha entrar em movimento, ela está se movimentando. Então, ela vai ter agora energia cinética, certo? Tem mais. Eu tenho a energia potencial elástica, vai estar associada à deformação de elásticos, certo? Ah, professor, como assim? Se você estica um elástico, no momento que você soltar, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para o ponto relaxante dele, ou seja, você deforma o elástico, ou seja, você dá energia potencial a ela, que é no momento que você soltar ela se movimenta. Então você pode prestar atenção que sempre que eu falo em energia potencial, eu estou falando em algo que pode entrar em movimento. Tá doidinho para entrar em movimento, só quem não está deixando é você. E a energia mecânica, que vai ser todas essas associadas. A energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Então, essa energia mecânica vai ser a soma dessas três. Ok? Deu para ver que energia tem de tudo que é jeito, né? Tem várias formas de energia. E essas energias elas vão se transformando uma na outra, né?
Por exemplo, vamos pensar na seguinte situação. Estou jogando sinuca. Para eu poder colocar, certo, a bolinha em movimento, olha a ruma de coisa uma de processo energético que eu vou ter. Primeiro, eu vou ter que ter energia em mim. Se eu tiver sem energia, eu não vou conseguir dar força, aplicar uma força no taco para bater na bola. Então, a primeira energia que eu vou ter é uma energia química, certo? Depois, essa energia química vai ser transformada em energia sonora. Por que energia sonora? Porque na hora que eu bater o taco na bola vai fazer barulho. Eu vou transformar em energia térmica, porque no momento que o taco bater na bola, ele vai esquentar um pouco. A pessoa esquenta? Esquenta. É pouquíssimo, mas esquenta. Eu vou transformar em energia cinética, porque essa bola vai entrar em movimento, certo? E eu vou transformar em energia potencial gravitacional, porque no momento que chegar na pontinha da caçapa, ela vai cair. Então, para ela poder cair, ela precisa ter energia potencial gravitacional. Olha a ruma de energia em um simples jogo de sinuca, certo? Então, a gente consegue perceber aqui que energia não falta, certo? Ela passa por diversos processos, certo? A gente aqui nesse quadro aqui a gente consegue ver que eu tenho a radiólise, a eletrólise, né? A gente vai ter aí diversos tipos de processos, situações para fazer essa transformação, né? Mas toda a energia vai ser transformada em outra. Eu não consigo criar energia. Eu consigo transformar um tipo em outro tipo de energia. Ok? Pois bem, pessoal, essa ideia inicial, né, essa pequena explicação que eu trouxe aqui para vocês, foi para eu mostrar as fontes energéticas, diferenciando-as em renováveis e não renováveis, certo? E eu trazer os diferentes tipos de energia que eu posso ter na natureza e suas sucessivas transformações, ok? Eu deixo aqui para vocês, certo? Uma sugestão, e aí vocês podem abrir o slide que está anexado, certo? Nessa aula, sugestões de vídeos para vocês acessarem, certo? Que vão trazer essa temática bem legal, certo? Esse laboratório virtual que vai trazer uns experimentos também que mostram essas transformações bem legais, ok? Valeu e vamos embora para a próxima parte da aula.